invasão do inimigo é uma questão, se nós formos a nos recordar, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha perspectivado. Sabem que o Islã, quando começou, teve duas etapas. A primeira etapa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia da'wa, ou seja, chamava as pessoas para o Islã secretamente. Acho que sabem disso. Ele ficou assim durante 3 anos. Portanto, ele saía, começou na sua casa, com a sua esposa Khadija, quando foi surpreendido com o anjo Jibril, naquela montanha, Jabal Nur, que está em Meca, e ele veio a barbatou-lhe e disse: Iqra, leia, ó Muhammad. Então a profecia começou ali. Quando ele voltou para casa, voltou a estremecer, a sua esposa Khadija é que ficou a tranquilizá-lo. La yukhzika Allahu abadan. Allah não te vai deixar, isto é um bom sinal. Portanto, ele saiu da Khadija, foi para o mais próximo, que era o Abu Bakr, seu amigo, e depois foi para o Ali, e foi-se fazendo o convite de forma secreta. Secreta não de forma anunciada publicamente. E os sahabas começaram a abraçar o Islã na mesma proporção. Ele ia, conversava com eles, convencia, entendia, ok, tudo bem, entrava. E eles tinham também um sítio onde eles se reuniam secretamente, em casa de um sahaba chamado Arqam, Ibn al-Arqam. Portanto, isto foi até 3 anos, assim, desta forma. Depois disto, Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo para ele e disse: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Agora, faça o chamamento em público. Tanto, quando ele lhe foi dado esta orientação, o que ele faz? Ele vai, sabe, em Meca que tem 2 montanhas. Uma chama-se Safa, a outra chama-se Marwa. Essas montanhas, normalmente, quando nós vamos lá em Meca fazer Umrah, ao Hajj, sempre temos que passar por essas montanhas, fazer aquilo que se chama em árabe as-sa'yu, ir para esta, caminhar para outra, assim sucessivamente, 7 vezes. Então, na altura em Meca, as pessoas tinham um hábito tradicional. Quando alguém tivesse algo para falar, para comunicar, para dizer, para convidar os outros naquela sociedade, então ele subia numa dessas montanhas, ou Safa ou Marwa. E bastava subir, as pessoas que estão em redor, que estão aqui embaixo, eles sabiam que aquele irmão quer dizer alguma coisa. Então as pessoas aproximavam. Então é esta tática que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando lhe foi dada a orientação de que agora chama as pessoas publicamente, usou. Foi naquela montanha, as pessoas aproximaram. O que ele primeiro disse? É aqui onde nós vamos partir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de convidar as pessoas para o Islã, ele fez uma pergunta. E esta pergunta merece ser estudada, porque há muitas outras perguntas que poderiam ser feitas, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez justamente esta pergunta: se eu vos dissesse que atrás desta montanha que eu subi existe um exército bem equipado que vinha vos combater, que vinha vos invadir, vocês iriam me acreditar? Há que nós sentarmos, parar nesta questão e perguntarmos-nos, mas os porquês do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve que fazer justamente essa questão. Eu estou aqui nesta montanha, consigo ver a vocês, estão aqui embaixo, do meu lado, da frente, e consigo ver o lado de trás, certo? Vocês que estão lá embaixo conseguem ver a mim, mas não conseguem ver o que está a mim atrás. Imagina se eu vos disser que atrás desta minha montanha existe um exército bem equipado que vem combater a vocês. Iriam me acreditar? Então esses disseram sim, que você nunca lhe vimos a mentir. Então essa questão é preciso ser muito bem estudada. Por que é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi justamente fazer esta questão? É muito simples. Afinal,
ele foi dado um dom, um dote, que ele conseguia ver onde os nossos olhos não conseguem alcançar. É como, em outras palavras, ele estivesse a dizer: Moçambique, a primeira coisa que vós tendes de se preparar em termos de vivência é segurança. Porque a qualquer momento pode aparecer um grupo invasor. Então, que eles vos apanhem preparados. É o mesmo que ele disse para aquele seu povo: meu povo, eu simplesmente estou a vos mexer. Estou a vos dar uma tomada de atenção. Esta pergunta que eu fiz tem que ficar, é preciso vocês se prepararem para a resposta desta pergunta. Imagine se fosse verdade. Tem exército ali atrás dele e queria invadir aquela comunidade. Será que eles estavam preparados para se defender? Então é como se ele estivesse a dizer: atenção, o Islã, a primeira mensagem que eu começo, antes de vos chamar para o próprio din, então eu estou a vos atencionar para a questão de segurança. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, no seu versículo, este que eu vou recitar, ele diz: fa'bud rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Adore o Senhor desta casa, aquela que estava lá ao lado daquela montanha, porque essas montanhas aqui, duas, estão mesmo ao lado do Kaaba. É esta mesma Kaaba que aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: adora o Senhor desta casa que está ao lado dessas duas montanhas que o profeta só tinha subido. Por que temos que adorar este Senhor? Porque este Senhor tem uma particularidade. É a pessoa que dá comida e é a pessoa que dá segurança. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tanto num país, essas duas coisas são fundamentais. Nós queremos comer e queremos segurança. Estava a falar com uns velhos, eu estou lá naquelas bandas de Palma, e todos eles estão unânimes em dizer assim: nós preferimos que nos deixem viver assim como a gente vivia, com a nossa pobreza, porque pelo menos comíamos daquilo que a gente produzia, comíamos daquilo que nós conseguíamos nos virar. E o governo fazia também o seu papel de criar oportunidades para a gente poder ter esta alimentação. Estávamos melhor porque tínhamos, fora de comida, tínhamos segurança. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazendo aquela questão, estava a despertar aquela comunidade que, atenção, essa questão de segurança é muito fundamental. Então preparem-se, porque o inimigo pode invadir a vós a qualquer momento. Então devem-vos apanhar prevenidos. Esta é a primeira alerta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou. E agora, ele sendo o profeta que foi dado a missão de trabalhar aquela comunidade, não estava a despertar só, ele também era um comandante, precisava preparar a sua gente. E é por isso que ele começou este trabalho de preparar os sahabas durante este tempo todo, de 13 anos, que ele viveu em Meca. Talvez me perguntem, mas preparar, como é que ele preparava? Se a segurança prepara-se treinando como manusear a arma, etc. Sim, ele preparou eles, mas há uma arma mais forte, que esta arma supera todas as outras armas que existem nessa face da terra, que é o imã. Mas é preciso que seja trabalhada essa questão de segurança. E o profeta não parou, foi trabalhando os sahabas e eles foram fortificando a sua fé ao ponto de, depois de 13 anos, antes disto, ele quando quis migrar para Medina, falou para eles: vamos. Eles preferiram deixar tudo. É um sinal de que já estava fortificada a fé deles. E eles preferiam dar primazia ao Senhor do que aquilo que são os benefícios mundanos. Vocês também sabem que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, começaram as batalhas. Sabe o que aconteceu? Que os sahabas, mesmo sem armamento suficiente, porque eles já tinham os preparados em termos de fé, que eu dizia que esta é a arma mais pesada. Quando eles chegaram no campo de batalha de Badr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fez o seu discurso,
porque eles ainda não saíram preparados para a batalha. Saíram para interpelar a caravana de Quraysh. Mas os sahabas disseram: nós não vamos dizer aquilo que disse o povo de Musa. Idhab, anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. O povo de Musa falou para o Musa, quando ele disse: vamos, a batalha, eles disseram: vai você com teu senhor ir combater, has de nos encontrar aqui, sentados à tua espera. O profeta Muhammad SAW teve uma outra primazia, outro privilégio. Os sahabas disseram: não, se quiseres atravessar este rio, nós vamos atravessar contigo e vamos ver um por um a morrer sem ninguém recuar. Porque já estavam preparados em termos daquela arma que eu disse que era a mais forte de todas. E é por isso, quando foram na batalha de Badr, reparem que eles eram 314, os descrentes eram 1000. E o equipamento, em termos de armamento, os descrentes estavam melhores arrumados em relação aos muçulmanos. Eles tinham 70 montadas, enquanto do outro lado 200. Quando falamos de montadas, estamos a falar hoje daqueles, como é que se chamam aqueles canhambecos, que vocês costumam ver. Até na coluna andam com aqueles carros, fica um cano ali em cima, sabe? Onde você entra ali dentro, aquilo é blindado. Então, na altura, o que poderia se considerar dessas BTRs ou canhambecos blindados eram as montadas que eles usavam, porque era uma guerra de espadas. Bom, cada tempo com seu instrumento. Então, os sahabas, mesmo assim, a história nos diz que eles venceram nesta batalha. Sabem por que venceram? Venceram porque eles tinham a arma mais potente. Eles tinham a arma mais potente de todas as armas que se podem hoje considerar químicas, entre outras. Portanto, os sahabas deixaram este exemplo e esta lição para nós, no comando do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas estávamos a tentar trazer essa abordagem do antes. Mas se formos a entrar naquilo que é o depois, reparem o que o profeta sallallahu alaihi wasallam, em termos de preparação, o que ele fez quando chegou em Medina. Falamos disto. A primeira coisa que ele fez quando chegou em Medina, se tivermos que enumerar assim de forma atabalhoada, podemos considerar da construção da sua mesquita. Ele poderia ter construído a sua casa e a casa dos sahabas, mas a primeira coisa que ele preocupou-se em construir é a mesquita. Sabem por quê? Porque na altura a mesquita era um centro, falamos de escola, madraça, todos os cursos estavam lá, de engenharia, de medicina, de agronomia, etc. Portanto, ele fez aquela escola como forma de trazer um outro elemento. Primeiro, fortificou o imã em termos individuais, mas depois trouxe o geral, ou seja, trouxe em termos de num todo. Então, ele fortificou, criou a união, fortificou a irmandade entre os sahabas, fazendo aquela mesquita. Não bastou isto. Ele depois foi fazer outra coisa que vinha ao de cima para fortificar mais esta união. Criou aquilo que se chama Al-Mu'akhad. Al-Mu'akhad, ele levava um sahaba que saía de Meca, o dito Muhajir, e levava um sahaba que encontraram ali em Medina, que é denominado de Ansar, e criava um laço de irmandade. Ou seja, você, a partir de hoje, este é teu irmão. E naquela altura, até aqueles dois poderiam se herdar. Você morreu, aquele que lhe foi estabelecido aquela relação de irmandade te herdar. Se deixou casa, ele ficar com a casa. Se deixou carro, ele ficar com o carro, etc. Portanto, ele também criou isso. Isso não são coisas que devem passar despercebidas. Se ele fez isto, são coisas que de facto trazem alguma influência naquilo que é a própria defesa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até com nomes, ele fez este pacto entre, por exemplo, Abdurrahman ibn Auf e Sa'd ibn Rabi'. Vocês são irmãos. Salman al-Farisi criou o pacto de irmandade com Abu Darda. Por exemplo, o Abi Ubaidah ibn Jarrah
criou o pacto com Sa'd ibn Mu'adh. Zubair ibn al-Awwam criou o pacto com Salamat ibn Sulama. Por exemplo, o Talha ibn Ubaidallah criou o pacto de irmandade com Ka'b ibn Malik. Mus'ab ibn Umair criou com Khalid ibn Zayd. Tanto foi fazendo isto. Foi cerca de, é dito no Sira, cerca de 90, de um e do outro lado. Portanto, isto também é uma forma de preparar a defesa, preparar o quartel. Porque se tu tens um coração ligado com teu irmão, em princípio, esta ligação não será de vocês os dois. Você será obrigado, para além dele, estar ligado com todos aqueles que estão ligados com ele. É familiaridade. Tu, quando casas, por exemplo, tu não casas só ficaram com a sua esposa. Você casa a sua esposa, mas a partir dali cria-se uma certa familiaridade com a família dela, não é verdade? Os irmãos são teus cunhados, quando há uma cerimônia, você naturalmente vai convidar os irmãos dela, assim como convidas a sua família do seu lado, e ali há este encontro e acaba crescendo aquela família. E é da mesma forma que o profeta estrategicamente fez para fortificar aquela componente de segurança. E isto aconteceu. Até, só para dar um exemplo concreto, o Abdurrahman bin Auf, que vinha de Makkah, e foi estabelecida aquela irmandade com Sa'd ibn Rabi'a. O Sa'd ibn Rabi'a, que estava ali em Medina, sabe o que ele disse para o Abdurrahman? O que ele disse também disseram os outros, se calhar de forma mais voluntária. Ele disse: olha, irmão, eu tenho 2 lojas, escolhe uma, leva. Tenho 2 esposas, escolhe a mais bonita e a mais... Estão a ver? Leva. Queres o que mais? Leva isto por igual, se quiseres. Escolhe o que você quer. Isto não era uma coisa cínica, não. Era honesta. Ele está abrindo a mão de uma das casas dele para o seu irmão. Então, este amor, acreditem, o dia que nós, moçambicanos, atingirmos este nível, não existe inimigo nenhum que poderá nos derrubar. Nem que venha dono. Senão o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seria mentiroso e não é possível que ele minta. Porque Allah falou no Corão: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tudo que ele fala recebe de Allah. Essas todas questões que ele colocava, esses todos pactos que ele estabelecia e dizia, isto não vinha da esperteza dele, não. Allah subhanahu wa ta'ala é que revelava isto, inspirava ele para poder tanto dar como orientação ou recomendação a nós. E só isto é que pode nos salvar. Mas, repara, interligando com o tema que tivemos na mesquita lá de Ngonan, o Sa'd ibn Rabi'a abriu a mão, ofereceu aquilo ao Abdurrahman bin Auf. O Abdurrahman bin Auf poderia ter dito: aqui eu devo aproveitar, me deixe loja, né? Eu quero aquela que tem mais mercadoria. Me deixe 2 mulheres, né? E aí eu vou arrancar aquela que é mais linda. Me deixe isto e aquilo, eu vou levar o carro mais pesado. Não. O Abdurrahman bin Auf não disse isto. Sabe o que ele disse? Barakallahu laka wa li ahlika. Dullani ala suq. Tuas lojas são tuas, teus bens são teus, teus carros são teus, teu dinheiro é teu, tua família é tua, tuas mulheres são tuas. O que eu quero é só uma coisa: mostrar-me o caminho do mercado. Aqui vem dar resposta àquele discurso que nós tivemos, que não é verdade, que nós muçulmanos temos que nos alinhar a esses grupinhos que não há emprego, estamos atrasados. Nós muçulmanos fomos ensinados de outra forma. Não existe essa coisa que não há emprego nesta sociedade, não. Emprego, quem deve fazer somos nós. Assim como
Abdurrahman bin Auf falou para o Sa'id bin Rabi': teu dinheiro, não tem isto de não, eu vou sair, pedir um irmão muçulmano, ajuda-me lá, já que você está a incentivar a gente a trabalhar, depois não, dá-me lá, ajuda-me lá, dinheiro, não precisa abrir a mão, porque esta mão, quando nós estendemos assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Tu saíres com a tua corda, arranjar qualquer corda e ir no mato, chegando lá, coisa que não se compra, partir este pau, partir aquele e formar lenha, é melhor para ti. Pegar aquilo, você carregar nas tuas costas, chegar na estrada, por ali, eu estou este molho a vender por 50 meticais. É melhor para ti do que você ter o hábito de estender a mão, pedir. Umar ibn al-Khattab dizia: inni la akrahu an ara ahadukum sabahlalan la fi amal ad-dunya wa la fi amal al-akhirah. Essa coisa de nós vermos jovens na rua sem fazer nada e a dizer: eu não faço porque eu não tenho, não é justificação. Vai se juntar com aqueles irmãos ali na cerâmica, vai partindo aquela pedra pela estrada, você há de ver miese na lia, muitos jovens, não faz mal, apanha a chapa, 50, vai descer lá na caramba, ali pela estrada, muito perto do mato, vai carregar um pedregulho e põe ali perto da estrada, vai partindo. Isto precisa só um martelo, só. Parte, há de fazer um molho. Você chama o basculante, tem 7.500 ali, mano. E para partir aquilo depende daquilo da tua flexibilidade. Podes conseguir fazer um molho que enche bascular. É uma semana ou não? E 7,5 que você ganha uma semana, sinceramente você ganha mais que um técnico superior está no gabinete. E o técnico superior ganha quanto? Vocês sabem quanto eu recebo? Querem saber? Não querem saber? Então, mas a verdade é que o que um técnico superior recebe e você ganhando uma semana 7,5, se calhar não se compara. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou esse ensinamento. Os sahabas, a partir dos Khulafa al-Rashidin, conceberam, também fizeram o trabalho de dar a réplica, e os que vieram a seguir fizeram o mesmo até a religião chegar até nós. Então eu estava dizendo que o depois, fora deste encontro que o profeta teve com os judeus, sabe quais foram as cláusulas que têm a ver com este nosso tema? É que ele falou para eles: olha, vocês são nossos irmãos, a religião ser diferente, vamos nos respeitar, mas atenção, aqui nós estamos a partilhar a mesma área de jurisdição, estamos a viver no mesmo sítio, na mesma aldeia, no mesmo distrito, no mesmo município, na mesma província. Então é preciso nós nos unirmos face à invasão de qualquer inimigo. Se vier um inimigo para invadir a nós, vocês que venham ao nosso lado, e vice-versa. Tanto isto o profeta Muhammad mostrou, mas para isto acontecer é preciso criar harmonia entre esses grupos, é preciso criar união entre nós muçulmanos e nós com os outros que não são muçulmanos, para vivermos em harmonia. Assim é fácil nós combatermos o inimigo, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou isso. Mas mais do que isso, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais adiante mostrou é aquilo que os sahabas também mostraram como solidariedade. الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Estamos a falar dos nossos irmãos deslocados, porque de facto eles têm que procurar sítios, zonas seguras, e nós recebemos isto. Ontem estava a noticiar sobre essas áreas aqui do aeroporto, em que aqueles nossos irmãos, mashallah, sabem que é preciso ir trabalhar a terra para apanhar comida, coisa que nós não conseguimos fazer aqui, donos da terra. Temos uma vasta terra aqui, esta mata toda está virgem, você vê pouca ela trabalhar. Tu estás a viajar, entras de Rissan, entras de Goma, entras de Namaj,
Basta saltares para a terra sul-africana. Sabe o que tu vês? Pela estrada, eles exploram aquela terra até chegar a Jair Durban, até Jair Jobé. Eles, aquilo, pela estrada, você vê a plantação de bananeira, deixa, a plantação de maçã, como que se chama? Maçaeira? Ou macieira? Eles estão a aproveitar e trabalhar a terra. Nós, que temos terra mais virgem, ela ainda não está trabalhada, estamos todos confinados aqui na cidade. Muçulmano não pode viver assim. É preciso ir trabalhar. Vamos trabalhar para mostrar que realmente nós seguimos os ensinamentos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso não é caro, uma enxada. Os nossos pais, as nossas mães, nós comíamos dele. Eu me lembro quando era miúdo, a minha avó, que ia sempre na machamba, que é miese, pelo menos durante o ano, há uma coisa que ela fazia. Amarrava a corda, punha bambus assim, e depois levava aquela maçaroca, não aquilo ali, como que chama? Descascado, e espetava assim, tchá, tchá, tchá. De ponta a ponta, maçaroca. Eu, quando fosse à escola, não levava hambúrguer. Eu assava milho, mas era muito milho que minha avó trazia ali, pendurava. Aquilo para mim, e depois, atenção, aquilo é mais que hambúrguer. Você pega aquilo, pila, põe açúcar, se quiser amendoim, põe numa lata, tu podes viajar daqui aos Estados Unidos durante um mês, mamas aquilo, você só bata água, você vai ouvir bom. Hoje nós não exploramos isto porque achamos que estamos numa era de globalização, é vergonha você andar a comer milho, sei lá o quê. Nada, não é vergonha. Para nós muçulmanos, não há vergonha nenhuma sobre aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. São essas coisas que precisamos de explorar. É por isso que nós estudamos a história. É para o passado, trazermos para o presente, aprimorar, certo? Pois perspectivamos o futuro. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos isso justamente para nós fazermos a réplica. Falar para as pessoas que história nós estudamos antes de todos vocês. Nós já conhecemos a história, a definição e tudo. Portanto, esses nossos irmãos que vêm como deslocados, é preciso buscar esta que é a experiência dos sahabas. Saíram a Meca para Medina, não é? E chegando a Medina, receberam, ou seja, foram recebidos de peito aberto, os sahabas. E é isso que aconteceu com aquele Abdurrahman bin Auf que eu vos falei, que foi dado esta abertura, quer isto, quer aquilo, leva. Nós podemos até não chegar até esse ponto, porque imaginem quantos muçulmanos existimos aqui, nesta cidade só. Naturalmente, que se não exagerarmos, podemos dizer que se calhar somos a maioria. Mas vamos lá admitir que nem a maioria somos. Somos 40% muçulmanos. Significa, se tem 100 casas, as 40 são casas dos muçulmanos. Imagine se cada muçulmano dissesse: eu tenho esta minha casa, tem 2, 3 quartos. É verdade que todos estão ocupados, mas vocês, meus filhos deste quarto, saiam daí, venham para este quarto. Este quarto deixam livre, certo? Esta família que veio de fora, desfavorecida, eu estou a assumir, estou a levar ela. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou assim. Disse: você, Salman al-Faris, Abu Darda, é de Medina, né? Este é teu irmão. E o teu irmão não pensa que era de boca só. Depois dali, aquele acolhia o irmão dele para a casa dele. Ficar ali, lhe dar comida. E é isto que fez o Abdurrahman bin Auf. Foi dado tudo isto. Mas ele disse: mostra-me o caminho do mercado. Só que quando saísse do mercado, tinha um abrigo. E é assim que criaram este corpo maduro. É assim que depois as vitórias começaram a aparecer. Essas vitórias não pensem que apareceram do nada. Na batalha de Badr eu falei aqui que os sahabas eram 314, os descrentes eram 1000, ganharam os muçulmanos. Foram na batalha de Uhud, os muçulmanos eram 1000, os descrentes 3000, ganharam os muçulmanos, embora haja algum debate em torno disso. Depois veio a batalha de Khandaq no 5º ano. De novo os muçulmanos
Depois veio e repara nesta batalha de Khandak. Khandak sabe o que significa? Né? É trincheira, cova. Você cavar uma cova em série. Esta era uma arma que os muçulmanos, através dela, conseguiram vencer a batalha de Khandak. E quem tirou esta ideia, sabem quem? É Salman al-Farisi. Aquele que foi lhe encarregue o Abu Darda para lhe acolher e para lhe assistir. E nem sequer era o Ansar. Portanto, e nem sequer era Quraysh, era de Faris. Então, de novo conseguiram a vitória. Khaybar conseguiram a vitória. Mesmo no Sulh al-Hudaybiyah, é considerada a vitória, embora eles tenham recuado para Medina. E vieram outras batalhas a seguir, até o fato de Meca, conseguiram conquistar todo o Meca. Esta conquista de Meca, se vocês folhearem, e eu espero que façam isto, vão procurar saber qual era o número de muçulmanos, qual era o número de descrentes. E tendo em conta que os muçulmanos estavam, assim considerarmos, na terra dos outros, porque naquela altura eram considerados de Medina, saíam de Medina para Meca, e Meca era a terra dos outros. É fácil os outros prepararem-se, é o que lhe tem-se dito, Malapa, Lipa, Apuiara, e eles estavam na Apuiara, mas mesmo assim os muçulmanos conseguiram entrar pacificamente, ocupar Meca e foram conquistando outras terras por causa dessas preparações que o profeta sallallahu alaihi wasallam criou e equipou a eles. E por causa do tempo, hoje também vamos parar por aqui, pedindo a Allah que nos dê a compreensão que acabamos de ouvir. Não esqueçam do TPC. Ok.